Vamos começar a nossa mentoria e cuidando de quem cuida. Fortalecimento emocional, autoestima e reconexão interior. Eu quero que vocês pensem nessa mensagem e eu vou passar aqui para vocês, porque hoje eu quero tratar de algo que todas vocês, mães, principalmente a mãe atípica, acaba passando muito isso, que é o quê? O preconceito. O preconceito, você não precisa provar nada a ninguém. O olhar do outro não define o valor do seu filho e nem o seu. Muitas mães passam por esse preconceito, né? O julgamento não só, né, de pessoas de fora, mas às vezes na escola também vocês passam por isso, por essa questão do preconceito, e é algo que, querendo ou não, infelizmente acaba atingindo muito a todos nós. E o ser humano, ele é uma máquina de julgar. Tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que ele vê que seja diferente ou que ele não compreende, perceba isso, que ele não compreende, ele tende a julgar, ele tende a criticar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já olhou alguém com uma roupa que a gente criticou ou qualquer coisa nesse sentido. De certa forma, todos nós temos algum tipo de preconceito. Isso aí é inevitável. Só que lidar com isso é muito difícil. Lidar com o julgamento, com o olhar, com o julgamento, com a fala, principalmente, é algo realmente muito difícil para todos nós. Quando a gente é exposto de uma certa forma perante a sociedade, a gente acaba se machucando com isso. Já é ruim quando isso acontece apenas com nós. Já é muito ruim quando isso acontece apenas com nós. Quando isso acontece com nossos filhos, parece que isso eleva num nível muito maior. Isso agride a gente de uma forma muito mais forte, muito mais pesada. Eu sei que é viver isso, querendo ou não. O meu filho de 4 anos, ele tem um atraso na fala. E esse atraso na fala, quando ele foi tentar se comunicar, quando ele não conseguiu, quando ele era rejeitado por alguns amiguinhos ou qualquer coisa nesse sentido, já afetava muito. Né? Hoje ele está progredindo, está indo bem, mas mesmo assim eu sei de certa forma como que é lidar com isso. E vocês devem imaginar, pela, pela minha aparência, que eu já lido com isso de uma certa forma há um bom tempo. Mas o que que acontece? O que que eu quero explicar para vocês? Quero contar uma história bem rapidinho. Eu gosto muito de tatuagem piercing desde que eu tenho mais ou menos, sei lá, desde que eu me lembre, desde criança. Então, só que quando eu comecei a fazer muito novo. Foi nos anos 2000. E nos anos 2000, querendo ou não, não tinha pessoas, né, tantas pessoas assim tatuadas. E o que que acontece? No começo, de certa maneira, eu enfrentei um pouco de preconceito, eu via um pouco o olhar do julgamento, aquela coisa. Só que uma coisa eu percebi muito poderosa, felizmente muito cedo. A nossa postura e a maneira como que nós nos comunicamos, tanto fisicamente como verbalmente, ela fala muito sobre nós. Ela fala muito sobre nós. E eu aprendi isso, o quê? De que maneira que eu aprendi que a postura mudava? A minha postura, quando eu via um olhar de preconceito, quando eu via alguém me julgando, ou até mesmo verbalizando para mim aquilo, eu dava um belo sorriso e falava, entendo, né, que é a sua opinião, mas eu gosto de ser assim, é a minha maneira de ser, né, e eu vivo muito bem com isso. E como eu falei, isso que estava se tratando apenas de mim, mas é só para que vocês entendam que essa postura, essa mudança, e as outras pessoas meio que imediatamente olhavam curiosas. Por quê? Porque normalmente a pessoa que critica, a pessoa que tem esse preconceito, que seja, como eu falei, com um olhar ou verbalmente, é por algo que ela não entende ou que é por algo diferente daquilo que ela acredita, daquilo que ela gosta. Porque todos nós temos mais empatia com aquilo que é semelhante, com aquilo que é parecido
com aquilo que a gente, né, com os nossos valores, com os nossos pensamentos, né, com a maneira como que a gente lida com as coisas. Então, automaticamente, no nosso subconsciente, no cérebro reptiliano, ele já cria essa empatia com pessoas que são mais parecidas conosco. Isso é normal, isso é natural do ser humano. E como eu não tinha essa aparência lá no começo, como eu falei, parecida ou, né, com a maioria das pessoas com que eu lidava na época, eu tinha que ter essa postura. Então a minha postura não era uma postura de, tipo, quem faz tatuagem é maloqueiro, é marginal, ou não sei o quê. Não, eu tinha uma postura de respeito, tinha uma postura de me comunicar bem com essas pessoas, de ter empatia pelo que elas falavam sobre mim. E ter empatia não é você concordar com o outro. Ter empatia é você entender o lado da outra pessoa. Simplesmente isso. Você não precisa aceitar e nem concordar. Você simplesmente tem essa empatia. Não entendo que é a sua opinião, que é o seu jeito de pensar, é a sua maneira de ser, mas isso, querendo ou não, não é a mesma coisa que eu levo para mim. Ou seja, tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: mesmo que eu não concorde com o argumento do próximo, procure entendê-lo. Isso aí, e aí, o que que isso quer dizer? Como eu falei, aquela pessoa que não entende o que vocês passam, ela não consegue compreender o filho de vocês, aquilo ali, de certa maneira, para ela acaba sendo algo diferente, algo que ela não está acostumado. Então, lembra que eu falei, tudo aquilo que é diferente ou que não é semelhante a gente tende a julgar, ou aquilo que a gente não entende. E muitas vezes, querendo ou não, né, tanto as mães, tanto vocês, como seus filhos podem não ser compreendidos. Infelizmente, pode não ser compreendidos. E aí vocês têm que ser, de certa maneira, lidar com isso todos os dias. Uma coisa é você lidar com isso uma vez ou outra. Agora, quando isso se torna muito frequente, o que que acontece? A gente começa a internalizar isso e começa a buscar uma resposta. Por que que isso acontece comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? Né? Será que eu não mereço amor? Será que eu não mereço ser feliz? Será que eu não mereço ter empatia? Vem vários tipos de sentimento. A solidão, muitas vezes, às vezes se sente sozinha, porque não tem apoio, porque não tem pessoas próximas da gente que possam nos ajudar, ou até mesmo, infelizmente, no, no ensino, na própria escola, não tem esse tipo de conhecimento. Os professores, os diretores, às vezes não têm essa empatia, não tem esse toque, não tem essa humanidade. Pode parecer pesado, mas infelizmente, para muitas pessoas falta isso. Eu trabalho como terapeuta há muitos anos e eu vejo como pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que sofrem com depressão, como sofrem também determinados tipos de preconceito, sabe? Então, realmente, quando aquilo se torna muito recorrente, acaba se tornando muito pesado. Mas saiba de uma coisa que eu quero falar para vocês: essa postura, a forma como que a gente consegue realmente perceber o nosso valor, o seu valor, quando você percebe o valor do seu filho, e você passa a ignorar a opinião alheia, porque algumas coisas só pode nos atingir quando a gente acata aquilo pra gente. Sabe aquela velha frase lá que falam, se a carapuça serviu, né? E a gente acaba abraçando aquilo e trazendo isso para nós, trazendo isso para dentro da nossa vida. Então, o que que acontece? Quando a gente aprende a ignorar determinados tipos de olhares, determinados tipos de comentários, quando a gente aprende isso, a gente é como se criasse um escudo, uma barreira para que determinados tipos de comentários ou olhares não nos faça mal, não atinja você daquela maneira, porque quando você, como eu falei, quando isso é muito recorrente, quando isso acontece muito, essa casca protetora que teoricamente nós temos até um certo limite, parece que fica na carne viva. Então, qualquer coisinha que falam ou que olham parece que já atinge diretamente. Então, aquilo acaba doendo muito, acaba machucando demais. Então, por isso que saber
ignorar. E como eu falei, essa questão da empatia, por mais que eu não concorde com o argumento do próximo, procure entendê-lo. Então, uma opinião ou algo que falem do seu filho não tem a ver com você e não tem a ver com o seu filho. Aquilo tem a ver única e exclusivamente com aquele ser humano. Com aquele ser humano. Porque lembra que eu falei, o que as pessoas não entendem, o que as pessoas não compreendem ou às vezes não aceitam, elas tendem a criticar. Todos nós somos feitos dessa maneira. A gente critica o tempo todo, a gente pensa, tem esses pensamentos quase que o tempo todo. Isso é infelizmente natural, mas acontece. Por isso que a ferramenta da mentoria anterior é tão importante também nesse processo. Mas, como eu falei, aquele olhar ou aquele julgamento não tem a ver nem com você e nem com o seu filho. Aquilo tem a ver com a outra pessoa. E se aquilo é um problema do outro, não tem a ver com você. Tem um provérbio budista que eu gosto muito que ele fala o seguinte: se você tem um problema e aquele problema tem solução, você foca na solução. Se aquele problema não tem solução, não tem por que você pensar nele. Ou seja, o problema do outro é única e exclusivamente do outro. Você não tem que trazer isso para você. Você não tem que trazer isso para o seu dia, para o seu momento. E você ter a plena consciência de que isso não é um problema seu, mas sim um problema do outro. Você já consegue, de certa forma, criar uma certa blindagem em relação a esse tipo de olhar, a esse tipo de comentário. E mesmo quando você está. Nós temos esse medo do julgamento, né? Muitas pessoas têm medo do julgamento, é quase que inevitável. Por exemplo, para você ter uma ideia, o medo de falar em público já foi comprovado cientificamente que as pessoas que têm medo de falar em público têm mais medo de falar em público do que da morte. Imagina. Então, esse medo da exposição acaba sendo realmente algo que nos afeta, de certa maneira, de uma maneira muito forte. Só que quando a gente aprende que, como eu falei, é um problema do outro, é a maneira que ele vê, não a maneira como nós nos enxergamos, a gente consegue criar um distanciamento. E a postura, quando você tem um estado, esse estado é algo muito importante. Como eu falei antes, a gente não só comunica através do que a gente fala, mas através da nossa postura. Se a gente vai num ambiente, perceba uma coisa, se a gente vai num ambiente com muitas pessoas e aquelas pessoas já começam a direcionar o olhar para nós, parece que automaticamente a gente quer se esconder. A gente abaixa o ombro, abaixa a cabeça, não quer manter, não quer fazer um contato visual. Por quê? Porque esses olhares, de certa forma, acabam machucando a gente porque a gente acredita que eles estão nos julgando. E quando você mantém a sua postura, treine isso algum dia, em algum momento que você conseguir, pratique isso primeiro sozinha. E como que você pode fazer isso? Você pode criar esse cenário mentalmente. Por exemplo, uma ferramenta da terapia cognitiva comportamental. Você experimentar coisas em doses homeopáticas. Então, ao invés de você ir num lugar, se expor, expor seu filho para ver como que você lida com isso, criar isso primeiro mentalmente. Como que você faz isso? Você fecha os olhos, respira fundo e imagina um cenário onde você está ali, né? Talvez você esteja sozinho, talvez você esteja com seus filhos, não sei, mas você crie naquele cenário, na sua mente, aquelas pessoas olhando para você e primeiro você com essa postura baixa. E aí você perceba de forma dissociada. Ou seja, você imaginando, você passando por aquilo e você se desassocia para que você veja amplamente o que está acontecendo. Você vai ter uma leitura, mesmo que seja na imaginação daquelas pessoas que estão, de certa forma, talvez olhando. Quando você muda a sua postura mentalmente, imaginando você entrando num local onde as pessoas estão ali, as pessoas olham para você e você está com uma postura erguida, você está com uma postura de autorrespeito. Não é aquela postura arrogante com a cabeça para cima. Não, é olhar para frente, ombros erguidos. A sua fisiologia comunica.
Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas na rua que andam ali, que falam que você olhou e falou, nossa, aquela pessoa é super autoconfiante, porque ela tem aquela postura que ele tá, né, aquela mulher, aquela pessoa tá andando com aquela postura, né, firme. Então, quando você tem essa postura, parece que também nós criamos um escudo ao nosso redor, e se você olha de volta para aquela pessoa, que de certa forma olhou, quando você olha no olho daquela pessoa, parece que você, impressionante, parece que você deu um tiro nela, porque na hora as pessoas abaixam o olhar. Elas não querem mais olhar para você, porque a sua postura, esse seu escudo invisível, essa sua, de certa forma, armadura, essa postura, essa armadura, essa autoconfiança, acaba atingindo as outras pessoas. Acabam fazendo com que as outras pessoas não firam aquele olhar, sabe? Isso é algo muito poderoso. Então, a nossa postura é algo muito importante. E o que a gente pode fazer nesse sentido para ir melhorando a nossa postura? Tem um experimento que foi feito por Pavlov. Eu não me lembro agora a data que ele fez esse experimento, mas ele é um cientista que ele fez um experimento que é o seguinte: ele colocou um pote de comida para um cachorro e ele tocava o sininho toda vez que ele colocava o pote de comida e o cachorro vinha e se alimentava. Depois de um tempo, ele tirou o pote de comida e só tocava o sininho. O que que acontecia? O cachorro vinha também fervoroso, querendo comer, mas não existia comida. E ele salivava da mesma maneira como se ele fosse comer. Ou seja, ele criou uma âncora. É o que a gente chama na PNL uma âncora. E uma âncora é o quê? É um estado associado a um gesto, a uma música, a algum estímulo externo que faz a gente acessar esse estado desejado. Então vamos supor que você quer se sentir mais autoconfiante. Você quer se sentir mais autoconfiante, você quer se sentir empoderada. Eu não sei qual que é o sentimento que pode combater esse preconceito, esse olhar ou até mesmo esse julgamento. Eu quero que você. E o que que você pode fazer para acessar esse estado? Você lembra de um momento onde você se sentiu autoconfiante, onde você se sentiu nesse estado de empoderamento, onde você está se sentindo empoderada, realmente com os ombros erguidos, cabeça erguida, confiante de quem que você é. Lembre-se de um momento em que você se sentiu dessa maneira. Lembre-se do momento, tente daí se conectar com esse sentimento. Aonde que nascia esse sentimento em você? Como que você se sentia? Você estava se sentindo autoconfiante? Você estava se sentindo forte? Você estava sentindo que você podia fazer o que você pudesse? Qualquer coisa? Eu realmente não sei, mas eu quero que você se lembre do sentimento que pode combater isso. E a autoconfiança, a autoestima é algo que ajuda muito nisso, como falei, para ajustar tudo isso. E aí eu quero que você faça o quê? Quero que você pegue uma música, ou pode ser algumas músicas. Eu mesmo tenho uma trilha de mais ou menos 4 ou 5 músicas que eu coloco uma na sequência da outra, que quando eu preciso fazer algo que de certa maneira para mim pode ser um pouco desafiador, ou que eu preciso atingir aquele estado de autoconfiança para chegar naquela situação daquela maneira, eu escuto essas músicas várias vezes. Na verdade, eu acordo e eu já escuto isso aí antes de eu ir me exercitar, para já levantar o meu corpo, o meu ânimo, antes de eu fazer os meus atendimentos, para que eu possa passar melhor energia. Antes de estar aqui com vocês, eu fiz isso. Estava ouvindo ali as minhas músicas e isso vai elevando aquele meu estado. E eu vou pensando e colocando para dentro de mim. Eu sou autoconfiante, a minha autoestima é boa, né? Eu sou capaz de fazer isso, eu tenho foco, seja o que for. O sentimento que vocês quiserem, quando você cria aquele estado, entra naquele estado, o primeiro exercício é mudar a postura, levantar os ombros, levantar a cabeça, respirar fundo, porque essa postura, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a liberar neurotransmissores, que é dopamina, serotonina, endorfina, neurotransmissores que ajudam você a se sentir melhor, a se sentir bem. São hormônios da felicidade, são hormônios da alegria. Então esses hormônios vão liberando na nossa corrente sanguínea. E uma coisa que muitas pessoas subestimam é o sorriso. O sorriso ele libera neurotransmissor da endorfina muito rapidamente.
Quando alguém conta algo engraçado, ou a gente vê algo engraçado, alguma coisa assim, a gente dá aquele sorriso, aquela gargalhada, e imediatamente a gente se sente bem, não é verdade? Então, fazer essa postura com um sorriso, sabe? Com um sorriso, com esse olhar de amor próprio, de carinho, se valorizando, fazendo isso com um sorriso ajuda a elevar esse estado ainda mais, ainda mais. Por quê? Porque isso é neurociência. Esses neurotransmissores vão sendo liberados na sua corrente sanguínea e você vai se sentindo bem. Então, lembra que eu falei, pega uma, duas, três músicas, como você quiser, e coloca para você ir acessando esse estado e pratique isso pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Para quê? Para você ir acessando esse estado e para que você possa ancorar esse sentimento com essas músicas. E depois que você ancorar esses sentimentos com essa música, com essas músicas, você pode até, às vezes, mas eu não vou estar com meu celular, não vou estar com meu fone, você pode cantar ela para você e você vai acessar esse estado da mesma maneira. Ou seja, você criou uma âncora. Você criou um estímulo que vai fazer com que você realmente consiga se elevar e atingir esse estado de empoderamento, de autoconfiança de uma maneira muito mais rápido, muito mais forte. Ok? Então, essa é uma maneira de você realmente conseguir fazer isso de uma forma muito poderosa. E pratique isso todos os dias. E uma coisa eu gosto muito, né, de citar também, de falar, é o quê? O nosso dia, a maneira como que a gente começa o nosso dia é algo muito importante. Porque normalmente a gente acorda de manhã, muitas pessoas acordam de manhã, hum, não sei se é o seu caso, mas, né, caso de vocês, mas normalmente as pessoas acordam de manhã, pegam o celular, WhatsApp, não sei o quê, Instagram, qualquer coisa. O que que isso acontece? O nosso cérebro, ele leva de 30 a 40 minutos, numa média, para realmente despertar. Imagina que você tem um carro e você liga a primeira e vai acelerando com ele até o motor explodir. É mais ou menos isso que a gente acaba fazendo quando a gente faz isso. Se a gente acorda de manhã e já celular, mensagem, Instagram, qualquer coisa, você está mandando um sinal de ansiedade para o seu cérebro, que você tem que acordar naquele acelero. Então, quando você consegue acalmar um pouquinho, não, né, ver celular, não ver WhatsApp, Instagram, qualquer coisa, se você conseguir, obviamente, se você conseguir ter um tempo de relaxamento só seu pela manhã, que seja 15 minutos, 10, 15 minutos que seja, né? Às vezes tem que acordar um pouco mais cedo. Eu mesmo, meu filho acorda super cedo. Às vezes, se eu quero ter um tempo ali só para mim, eu passei a acordar mais cedo do que ele para poder conseguir fazer isso, sabe? Realmente relaxar, ter aquele momento para mim, né? Às vezes eu sei, como eu falei, eu sei que é difícil. A gente pode tentar adaptar da melhor maneira que encaixe na sua rotina, mas ter um momento ali, tentar ter um momento na parte da manhã ou, né, à noite antes de dormir, realmente relaxar, se conectar com você, né, com aquilo que é importante para você, isso acaba sendo ajudando muito. E antes de dormir também, procurar ter pensamentos positivos. Não pensar no amanhã, mas a gente vai chegar nessa parte da questão do futuro, tá? E outra coisa muito importante, a culpa e o luto do ideal. Nem tudo sai como nós imaginamos, mas ainda pode ser bonito. O seu caminho não é punição, é transformação. Muitas vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de prever as coisas, por mais que a gente tente, né, prever como que vai ser o nosso dia, o que que a gente vai fazer, a gente nunca sabe como que vai ser aquele dia. A gente nunca sabe o que que vai surgir naquele dia, o que que vai surgir nos nossos momentos. E querendo ou não, uma coisa que acaba acontecendo muito é a gente se culpar, a gente pensar, e se fosse diferente? E se meu filho, se minha filha não fosse assim? Por que isso aconteceu comigo? Né? Por que que isso aconteceu comigo? O que que eu fiz de errado para isso acontecer comigo? E se eu falar para você que
muitas mães, ou quase todas as mães, já pensaram isso de alguma maneira dos seus filhos. É óbvio que é diferente para uma mãe atípica. Com certeza é diferente para uma mãe atípica, porque você está lidando com algo é, todos os dias. Às vezes não é um dia, às vezes não é dois, às vezes são todos os dias que você está lidando com, de certa forma, muitas vezes a gente vê como um peso. Tudo aqui, a maneira como que nós enxergamos o problema, ele acaba se tornando o problema. Ou seja, se a gente pega algo, qualquer coisa, tem pessoas que pegam algo muito pequeno e transformam em algo muito grande. Então, indiferente do tamanho, do que seja o pensamento, aquele sentimento, nós damos a proporção para ele. E acabamos alimentando aquela proporção. E em relação à culpa, por exemplo, a culpa é uma das coisas mais difíceis, eu digo, né, para os meus pacientes, digo, né, para as pessoas que eu lido, a culpa é uma das coisas mais difíceis da gente às vezes conseguir lidar. E a gente muitas vezes culpa a nós mesmos pelos pensamentos, né? Depois se pega, por que que eu penso isso? Por que que me vem esse tipo de pensamento? Mas esse pensamento também é um mecanismo de defesa. Porque o seu cérebro reptiliano, o cérebro da sobrevivência, ele quer te proteger de alguma maneira. E a maneira dele te proteger é te mandando algum tipo de mensagem, sabe? Ele tenta justificar alguma coisa que acontece na nossa vida. E quando ele tenta justificar, você cria vários caminhos para você tentar justificar o que aconteceu e o que acontece na nossa vida. Só que tem uma coisa que eu acho muito, 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 muito linda, e eu gosto realmente disso, do ensinamento estoico, que ele fala do amor fati. O que que é o amor fati? É o amor ao destino. E tem uma coisa interessante desse amor ao destino, que também é uma frase que esses tempos atrás eu ouvi numa palestra que eu gostei muito, é a seguinte: as coisas não acontecem com você, as coisas acontecem para você. Então, muitas vezes, a gente não percebe, mas sim, as coisas acontecem para nós. E essa criança que apareceu na sua vida, ela não apareceu porque você merece algum tipo de karma, porque você fez alguma coisa numa vida passada ou mesmo nessa vida, eu não sei, mas isso não é nenhum tipo de castigo. Se essa criança surgiu na sua vida, é porque você realmente é uma pessoa que consegue e tem esse poder, essa força de criar essa criança, de estar com ela. Ela veio para você, de certa maneira, como um presente para que você possa crescer, para que você também possa evoluir, para que você possa perceber o quão forte você é, porque muitas mães atípicas lutam bravamente todo santo dia, e não consegue perceber, às vezes, o valor dela mesma. Não consegue perceber o valor que você tem. A mulher forte que você é e que você às vezes nem imaginava que era, mas acabou se tornando devido a essa criança ter surgido na sua vida. Às vezes a gente imagina, nossa, mas eu não consigo. E quando você vê, você está fazendo tudo isso, você está cuidando, você está levando amor, você está levando atenção, você está se dedicando todos os dias para essa criança. Você está colocando realmente a sua energia, a sua força de vontade, mesmo quando você não tem, para essa criança. Então perceba quanta força, quanta energia, quanto valor, de certa forma, isso trouxe para você, para que você pudesse ser sim uma pessoa melhor, para que você pudesse se valorizar mais, porque não é. Outro dia eu ouvi também numa outra palestra, não é como se a gente ganhasse numa loteria cósmica um azar ou alguma coisa que acontece na nossa vida. Não, as coisas realmente às vezes são como são, e a gente aceitar aquele destino, a gente realmente abraçar aquilo sem culpa, sem medo, né? Se dedicando ao seu melhor que você pode para você se libertar dessa culpa, sabe? Desse ideal, porque nem tudo na nossa vida realmente é ideal. Muitas vezes
Acontecem coisas no nosso caminho, na nossa vida, e a gente tem que mudar, às vezes, a trajetória para chegar onde a gente quer, não o destino. Muitas pessoas acabam querendo mudar o destino devido àquilo que aconteceu, mas a gente pode mudar a trajetória. Mas o fato de você conseguir se libertar da culpa e ser grato pelo aquilo que aconteceu é algo muito poderoso. E o destino, o amor fati, ele colocou essa criança na sua vida por um propósito, por um motivo. Provavelmente por algo muito grandioso, porque sem dúvida nenhuma, essa criança de certa maneira escolheu você. Você tinha, né, um ideal, algo que você imaginava para um filho, e o destino colocou essa criança na sua vida. E pode ter certeza que esse é um presente, tanto para essa criança quanto para você, sem dúvida nenhuma, isso é um presente. Você pode chamar de presente divino, eu não sei, mas sem dúvida nenhuma, se essa criança está na sua vida, é realmente porque você consegue dar conta. E não só você consegue dar conta, que eu acho que não seria essa a palavra correta, mas é para que você possa crescer como ser humano, como mulher, como mãe, e para que essa criança também tenha essa mãe, que de certa maneira, como eu falei, foi escolhida por ela e foi escolhida por você. Eu acredito muito nesse amor fati. O amor fati é o amor ao destino, né? Então, tudo isso que aconteceu dessa criança estar hoje na sua vida não foi por acaso. Não foi por acaso, não foi por azar, não foi por punição, muito pelo contrário. Foi para iluminar a sua vida de alguma maneira. De alguma maneira você precisava disso para poder, como eu disse antes, crescer, evoluir. E eu tenho certeza que quando você perceber isso, caso você não tenha percebido, obviamente, é, você vai passar a agradecer por ter essa criança do seu lado, por estar com essa criança do teu lado, por ter a oportunidade de poder desenvolver, evoluir, de se conectar com algo ainda muito mais profundo, ainda muito mais profundo, e eu não tenho dúvida nenhuma. E eu quero contar uma história para vocês, que eu acredito que vai fazer todo sentido. Eu, né, atendo muitas pessoas na área de depressão, ansiedade, burnout, e uma vez uma paciente minha me indicou, né, uma funcionária dela para que eu pudesse atender ela, porque ela estava já com depressão já fazia mais ou menos uns 3, 4 anos. E o que que aconteceu? Ela veio até mim e quando a gente foi conversar, né, ela já estava chorando antes né, da gente começar a conversar, ela já estava chorando, ela já estava muito mal. E o que que aconteceu com essa mulher? Ela tinha mais ou menos uns 27, 28 anos e ela tinha perdido um filho de 3 anos de idade. Ela tinha perdido um filho de 3 anos de idade devido a uma doença, né? E ela fazia 3, 4 anos que ela estava muito mal, muito depressiva, não conseguia sair daquele ciclo. Porque uma coisa acontece com a nossa mente. Quando é algo muito ruim, quando a gente vê algo que acontece muito ruim na nossa vida e a gente enxerga daquela maneira, o que que acontece? A nossa mente, ela fica presa naquele momento, como se fosse um congelamento emocional. E tudo que acontece depois na nossa vida parece que não faz muito sentido. A gente pode ter momentos felizes, pode ter momentos bons, só que quando a gente para pensar, parece que só vem aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia. E quando eu comecei a conversar com ela, eu ainda falei para ela, falei, olha, eu não quero que você me diga o que que aconteceu com o seu filho, eu não quero que você me diga, né, quais foram os detalhes, por quê? Porque eu já vi que você só de pensar nisso, você já chora muito, já, né, entra nessa dor, nessa tristeza muito profunda. E eu não quero que você acesse ainda mais isso. E eu utilizo uma ferramenta de programação neurolinguística que é maravilhosa, que ela funciona para traumas muito fortes. E ela é basicamente o seguinte: ela funciona da seguinte maneira: você coloca um momento feliz
para que essa pessoa possa visualizar um momento feliz antes, aquela parte, né, ruim no meio e o momento feliz depois daquela cena. Não precisa ser cronológico, não tem que ser cronológica. O importante é que a pessoa acesse momentos felizes da vida dela para que ela veja que a vida dela ainda faz sentido, que a vida dela ainda vale a pena. E eu coloco aquela imagem, né, do acontecimento bem longe. A gente utiliza uma imagem como se fosse num cinema, para quê? Para que você possa deixar essa imagem o mais longe possível e a pessoa totalmente dissociada daquele momento, porque toda vez que você se associa a um evento traumático muito forte, você vê todos os sentimentos. Então, antes até da gente fazer essa ferramenta, eu acalmei ela, consegui acalmar ela, quebrar aquele estado para que ela entrasse num outro estado e pudesse realmente acessar todos os recursos internos dela para que ela pudesse ressignificar aquilo. Porque, querendo ou não, todos os recursos mais poderosos, eles estão dentro de você. Às vezes a gente não consegue acessar esses recursos devido a algum trauma, alguma marca emocional, ou até mesmo a própria rotina em si. A gente fica mais focado no mundo externo do que no mundo interno e acaba se desconectando de alguma maneira. E o que que aconteceu? Quando a gente começou essa ferramenta e ela sentada, como se fosse aquele cinema, né? E a pessoa, daí eu faço ela imaginar aquilo da maneira mais segura para ela, talvez acompanhada, não sei. E aí a gente colocou aquela imagem, que querendo ou não, era a imagem do dia que o filho dela tinha falecido, bem longe, né? Ajudei ela a distorcer aquela imagem, se estava colorido, deixar em preto e branco. E aí eu falei, agora eu quero que você volte no tempo, volte, né? No começo desse filme, volte no começo desse filme. E eu quero que você coloque nesse começo desse filme uma imagem muito feliz. Quero que você coloque uma imagem, uma lembrança muito feliz de algo que aconteceu com você. E olha só que interessante, ela no começo desse filme, que é o filme da vida dela, ela colocou um momento em que o filho dela vinha, abraçava ela, dava beijo nela e dizia: Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. E ela via aquela imagem, e, né, eu ajudo ela a deixar aquela imagem mais colorida, mais vívida, para que ela perceba, né, o quão lindo foi aquele momento, o quão valioso foi aquele momento. E aí eu ajudo ela a encontrar recursos dentro dela para que ela possa se fortalecer, para que ela possa sair desse estado, desse congelamento emocional. E após essa imagem, se passa muito rápido para aquela imagem no meio e vai direto para uma imagem no final desse filme. E no final desse filme, como eu disse, não precisa ser cronológico. Eu falei para ela, escolha agora uma outra imagem, deixa o seu subconsciente, o seu consciente te mostrar uma outra imagem muito feliz, muito alegre, uma imagem realmente linda, maravilhosa de algo, né, que aconteceu na sua vida. E ela, no final desse filme, ela colocou a imagem de quando ele tinha começado a andar, né? Ele estava andando e aquilo para ela foi realmente um momento mágico, um momento muito lindo. E ela, né, via aquela imagem e aí eu ajudei ela a pausar a imagem, deixar aquela imagem mais colorida, mais vívida, sentir como se ela estivesse naquele momento. Como que ela se sentiu naquele momento, para quê? Para que ela consiga acessar esse estado de clareza, de felicidade, de alegria e realmente perceber dentro da vida dela que ela não precisa ficar congelada, vamos dizer, naquele momento, e ajudando ela a acessar todos os recursos que ela precisava para ressignificar aquele evento que estava no meio desse filme. Depois que a gente acabou a ferramenta, ela estava extremamente aliviada, ela estava muito bem, ela tinha percebido, né, que a vida dela não era só a perda, mas que ela tinha sim momentos muito felizes para recordar. Ela não precisava ficar mais presa naquele estado. E depois disso, eu fiz uma pergunta para ela, que eu achei que foi uma pergunta realmente extremamente importante. Eu perguntei para ela o seguinte: eu falei, agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher entre não ter essa criança e não ter passado por tudo que você passou, ou ter essa criança por esses 3 anos, o que que você escolheria? E ela virou para mim e falou assim: eu escolheria ter essa criança, mesmo passando por tudo
que eu passei. E a partir daquele momento, ela, felizmente, não ficou mais presa, mais congelada emocionalmente naquele estado, mas conseguiu perceber que a vida é muito mais. E que ela tinha, sim, ganho um presente. Por mais curto que tinha sido aquele período e por mais doloroso que tenha sido, ela tinha ganho um presente muito valioso. Então, quando a gente consegue perceber o que a gente ganhou, parece que a gente se livra da culpa, a gente se livra de todos os sentimentos negativos. E uma coisa muito importante é o auto-perdão. Porque quando a gente se julga muito por algo, quando a gente se culpa muito por algo, esse sentimento, ele é um sentimento muito poderoso e muito doloroso. Eu digo que a culpa é um dos piores sentimentos que a gente pode carregar, é a culpa. É a culpa ou até mesmo culpar, né, outra pessoa por algo que foi feito com a gente. Então essa culpa ela carrega uma dor, uma angústia, uma tristeza muito grande. E quando a gente consegue também se perdoar, que é algo extremamente valioso, é o auto-perdão e o perdão, uma das coisas mais poderosas que o ser humano pode gerar dentro da própria vida é o perdão e o auto-perdão. Então, você se olhar com carinho, você perceber que você é humano, que você é uma mãe que é humana e que é normal ter pensamentos negativos, ter pensamentos ruins. Todo mundo já teve em algum momento algum tipo de pensamento ruim. O filho, quando a mãe briga quando é pequeno, nossa, eu tenho certeza que provavelmente você deve ter passado por isso quando você é pequeno e a tua mãe, teu pai fez alguma coisa, né, para você, te bota de castigo, te bate, não sei, e você deseja a morte da própria mãe, do próprio pai. Olha só que loucura, né? Parece loucura, mas é normal. É normal. O ser humano ele pensa isso. Obviamente, não quer dizer que ele vai fazer isso, mas ele pensa assim nisso, porque naquele momento da raiva, daquele momento, daquele sentimento tão forte, tão profundo, a gente sim, a gente entra num estado que a gente bloqueia completamente as duas partes importantes do nosso cérebro, e a principal é o neocórtex, que é a parte do pensamento lógico. Ela, quando a gente está num estado de raiva, essa parte desaparece. Desaparece. Uma prova disso é que eu tenho certeza que você, em algum momento de raiva, já falou alguma coisa que você não deveria, e depois de um tempo, quando acalma, você se acalma e vem o pensamento lógico, essa parte do cérebro novamente é acionada, e você pensa, poxa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter dito isso. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Então perceba, quando a gente entra nesse estado de raiva ou de estresse muito grande, a gente acessa o reptiliano, que é a parte de sobrevivência. Ou ele ataca ou ele foge. Não sabe fazer outra coisa essa parte do cérebro a não ser atacar ou fugir. Por isso que ela tem também esse nome, porque é uma das partes, o cérebro mais primitivo, a parte do cérebro mais primitiva que nós temos. Então, não se julgue, não se culpe no momento de raiva quando algo assim acontecer. Eu tenho uma filha de 9 anos, tenho um filho de 4 e já aconteceu da Sofia lá pequenininha chorando muito, né, muito irritada ali, eu tentando fazer ela dormir, tentando cuidar dela, e eu já pensei, e eu naquele momento pensar que eu não queria ter ela, sabe? Não queria ter ela. E olha só que loucura, né? Por quê? Por causa disso, porque nesse momento de estresse, você entra nesse estado e você realmente deseja que aquilo nunca tivesse acontecido, ou deseja até algo ruim para aquele ser humano. É normal. Não quer dizer que a gente vai fazer, obviamente, felizmente, a muito grande maioria não comete, né, nenhum erro, não faz nenhuma atrocidade, mas a gente pensa assim, todo ser humano, todo, absolutamente todo ser humano já passou e já pensou alguma coisa nesse sentido. Isso é inevitável. Não existe ser humano que não tenha pensado algo assim, justamente por causa disso que eu falei. A parte lógica do nosso cérebro, quando a gente está num estado de estresse, de tristeza, ou de algum momento assim, de um impacto emocional forte, de raiva, por exemplo, essa parte do cérebro é bloqueada. Então, sim, a gente tem esse tipo de pensamento negativo. E, como eu falei, é natural. Por isso que a gente não deve se julgar
por ter tido algum tipo de pensamento ruim ou algo nesse sentido, porque quando afeta a tristeza profunda, algo realmente que toca dentro de você, a gente tem esse tipo de pensamento sim. E se perdoar por isso é algo muito importante, porque se perdoar por isso é você saber que você é humano e, como eu falei, todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. Mas perceba, quando você conseguir se perdoar, caso, né, como eu falei, seja o seu caso, se você conseguir se perdoar pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelo desejo, né, de que aquilo não tivesse acontecido com você, quando você consegue se perdoar e quando você consegue ver realmente com clareza aquele tesouro que te foi dado, por mais difícil que possa ser e parecer ali no começo, vai ser algo, é algo que te faz crescer muito, faz você olhar para a sociedade, para as pessoas, para tudo à sua volta com uma coisa que, de uma maneira que infelizmente cada vez mais a gente perde, que é o olhar humano, é o olhar com humanidade, com humanidade. Porque, como eu falei, às vezes a gente fica tão focado no mundo externo, no exterior, que a gente não percebe o nosso mundo interior, que é um mundo à parte. Quantas vezes, né, a gente não vai para o trabalho, não vai para, né, né, tem que fazer algumas coisas, né, cuidar do nosso filho, todo aquela rotina. E essa rotina, às vezes ela é pesada, é cansada, principalmente para vocês mães atípicas, isso é normal. E aí o que acontece, essa rotina, esse peso, acaba fazendo o quê? Com que quando a gente age, né, de forma automática ali, né, como se fosse realmente doutrinado a fazer determinadas coisas, e quando a gente está daí naquele nosso momento, que deveria ser o momento que você está conecta com você, conectado com seus sentimentos, com seus pensamentos, parece que tudo fica desfoque, você não consegue se conectar consigo mesmo, por quê? Porque você daí está pensando no amanhã, no que vai ser, no que pode ser. Então cria uma desconexão, mas perceba e saiba de uma coisa: não se julgue, não se culpe. Tudo que acontece na nossa vida é com certeza por algum motivo, por algum propósito. E muitos desses acontecimentos, eles transformam a gente num ser humano muito melhor, um ser humano muito maior, onde a gente possa realmente levar isso também, esse conhecimento, essa dádiva que te foi dada também para outras pessoas. Por exemplo, eu não estaria aqui com vocês se eu não achasse a causa de vocês realmente algo que vale a pena lutar, que é a inclusão, né, dos filhos de vocês e a inclusão também da própria mãe de você que passa por isso. Porque eu sei quanto é duro, quanto é doloroso, né, a sociedade, em relação às vezes à própria família ou amigos, né, acabam, né, tendo alguns tipos de olhares e a gente tem que enfrentar às vezes isso todo dia e é uma luta e essa luta de vocês é uma luta, no meu ponto de vista, maravilhosa e incrível. Só que vocês não têm que lutar apenas pelos filhos de vocês, mas lutar também por vocês, pela sua autoestima, pela sua conexão, pela mulher que você é. Porque você não é só mãe atípica, você também é mulher, você também é trabalhadora, você também é empreendedora, você também tem várias coisas que você faz que tornam você o ser humano que você é. Então, um dos caminhos mais lindos e mais poderosos é realmente se libertar da culpa e do luto. Então, essa questão, né, de você perceber de uma forma diferente a questão da culpa, a questão do que poderia ser, quando a gente realmente ama aquilo que nos é dado, quando a gente percebe a importância disso e a gente dá essa importância àquilo que nos é dado, isso se torna algo muito mais valioso e a gente consegue realmente se libertar aos poucos
né? Pode ser às vezes que isso não aconteça de uma vez, mas a gente consegue aos poucos se libertar dessa culpa, se libertar desse sentimento e consegue principalmente se perdoar. Porque o se perdoar é algo importante. Você se abraçar, você saber que você é humana e que sim, e que, né, às vezes a gente pensa coisas que a gente não gostaria, a gente imagina cenários que às vezes poderiam ser diferentes, e isso todo mundo faz. Mas abraçar essa causa, abraçar esse filho, abraçar você mesmo, levar esse amor e esse para você mesmo, vai te fazer realmente você conseguir se libertar, né? Às vezes dessa culpa. E nós vamos para a próxima parte, que querendo ou não também é algo que afeta muitas pessoas e vocês, mães atípicas também, que é o medo do futuro. Que é o medo do futuro. O que que vai ser do meu filho? Como que vai ser o amanhã? Às vezes a gente nem está pensando lá na frente, como que vai ser amanhã, como que vai ser a semana. Ai, vai voltar às aulas, e agora? E vem todo aquele medo, e a gente projeta esse medo do futuro e a gente cria vários tipos de cenário e tudo isso faz com que a gente gere uma ansiedade muito grande. E a ansiedade nada mais é do que o medo, do que o medo. E o medo, ele também ele cria uma reação em cadeia muito forte dentro do nosso corpo. Toda vez que a gente tem algum tipo de medo, seja medo do futuro, uma ansiedade de medo do futuro, medo de que algo ruim vai acontecer, sabe? Quando a gente cria essa ansiedade, esse medo, o que que isso acontece? Dentro do nosso corpo, os nossos, tudo começa com o quê? Ou um pensamento, né? Muitas vezes, no caso ali do medo do futuro, começa com um pensamento. Ai, como que vai ser a minha semana? Como que vai ser o mês? Como que vai ser o amanhã? Como eu falei, vem esse medo, esse pensamento do futuro. E esse pensamento, ele gera o quê? Ele gera um sentimento. Que o sentimento é o quê? O sentimento é o medo. E o medo, ele causa essa ansiedade. E quando a gente tem essa ansiedade, tem esse medo, ele tem uma reação em cadeia no nosso corpo muito forte. Por quê? Porque ele está preparando o seu corpo para que você possa fugir de uma situação ou se defender dela. Então, o que acontece? Ele para, a nossa circulação para de funcionar o nosso intestino, por isso a gente sente esse frio na barriga. O nosso sangue começa a bombear muito mais forte e acelerar normalmente para as nossas coxas, né? Os nossos membros ficam rígidos, a gente sente, né, o corpo começa a amortecer, a nossa respiração fica mais ofegante. E por quê? Isso é uma reação natural para que a gente possa literalmente fazer isso, ou sair correndo, ou se defender. Por quê? Porque há muitos anos atrás, a gente no meio do mato, quando a gente tinha medo, era medo de ser atacado por algum tipo animal, de algum tipo de algum animal. Então, toda essa reação em cadeia é para que a gente tivesse preparado fisicamente ou para fugir ou para atacar. Só que hoje a gente não precisa mais disso, né? A gente precisa sair correndo da situação. Só que o que acontece? Essa reação em cadeia continua. Por quê? Porque o nosso cérebro reptiliano, ele tem 200 milhões de anos. Imagina. O sistema límbico tem 200 mil anos e o neocórtex uma média de 100 mil anos. Então, essa parte do cérebro é 30 vezes mais rápido que o sistema límbico, que é a parte do emocional, e 60 vezes mais rápido do que o neocórtex, ou seja, é um jato contra um fusca. Quando a gente pensa, quando a gente tem esse sentimento, esse pensamento, que daí já vem lá do reptiliano, por quê? Porque essa parte do cérebro, ela quer, como eu te falei, ela quer te proteger. Só que aí ela quer colocar cenários para que você possa, teoricamente, se defender contra esses cenários. E quando você tem esse pensamento, ele gera todo o que? Esse sentimento. E aí o coração começa a acelerar, a respiração, né, começa a vir forte. Então, o que acontece? É muito importante o quê? A gente não tem controle absolutamente nenhum do futuro. A gente tem o controle do que a gente faz agora. Por isso, querendo ou não, essa questão
O presente não tem esse nome à toa, que é o que a gente vive agora, é o que a gente ganha agora, é o que a gente tem agora, e a maneira como nós estamos lidando com o agora, ele faz diferença daí sim no nosso futuro. Não que a gente possa prever ele, mas o que a gente faz no agora, como a gente age no agora, vai fazer uma diferença no futuro. Quando vier um pensamento de algo, né, que possa ser do futuro, o exercício que eu passei da semana passada, bloqueio os pensamentos negativos. Repetir para si mesmo uma frase para bloquear esses pensamentos negativos. Por exemplo, eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. Eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. E uma terceira vez, eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. Você está mandando, quando você repete para o seu cérebro, você está mostrando para ele que aquela informação é relevante e que ele deve registrar aquilo. Então, quando você bloqueia esses pensamentos negativos, o que que você pode fazer? Que é algo que ajuda a diminuir a resposta da amígdala, que é onde é liberado todos esses neurotransmissores e deixa realmente todos esses sentimentos de medo, ansiedade antes dele liberar todos esses neurotransmissores, ele leva um tempo, que dura uma média, daí dependendo da velocidade, mas no mínimo 3 segundos. Então, quando você teve esse pensamento, tem uma respiração que ajuda e muito. Porque como numa crise de ansiedade ou num ataque de pânico, a gente começa a ter uma respiração ofegante muito forte, ter uma respiração muito rápida, o que que acontece? A gente também, o nosso corpo, lembra, nossa fisiologia tá mandando um sinal para que libere todos esses neurotransmissores e a gente se sinta dessa forma, né, preparado para fugir ou para atacar. Então tem uma respiração que é a do Mindfulness, que inclusive é uma respiração que Siddhartha ensinou, né? Siddhartha, Buda, né? Que ensinou para os discípulos dele, e é uma respiração muito, muito boa, que ajuda muito, que é primeiro você se concentrar apenas na sua respiração. Fechar o olho e se concentrar apenas na respiração, e é puxar bem forte por uma média de 3 a 4 segundos, contando 1, 2, 3, 4. Segura essa respiração por pelo menos também 3 a 4 segundos e solta por mais 3, 4 segundos. Para que serve essa respiração? Para você controlar a sua respiração. Porque quando, como eu falei, quando começa aquela ansiedade, o nosso coração já começa a bater forte, então a gente tem um tempo através dessa respiração, por mais simples que pareça, do que de diminuir a resposta da amígdala. Diminuindo a resposta da amígdala, não vai dar tempo dela liberar cortisol e todos os neurotransmissores para deixar você realmente ansiosa. Então, quando você faz isso, no momento ali de pensamento ou algo que veio, primeiro bloqueia aquele pensamento e já faz essa respiração. E como eu disse, do sorriso, mesmo que você não esteja achando graça em nada, o sorriso é algo importante ali para você ajudar daí a liberar um neurotransmissor para também combater esse sentimento que é a serotonina. Então você respira profundamente, conta 3, 4 segundos respirando profundamente, segura por 3, 4 segundos e solta novamente 3, 4 segundos. Repita essa respiração por pelo menos umas 3 ou 5 vezes. E você vai ver que vai diminuir bastante seus batimentos cardíacos, você vai conseguir ter um autocontrole do seu corpo melhor. Outra questão é pensar no que você pode fazer no agora. No agora. Algo que eu procuro dizer quando a gente busca, né, mais conhecimento, e mães atípicas vocês são mulheres que realmente buscam muito conhecimento em relação aos seus filhos, em relação a entendimento, para vocês chegam muitas vezes ali no médico, vocês já sabem muitas vezes até mais do que eles, eu imagino. Então vocês buscam esse conhecimento. Então realmente, quando você começa a buscar algo que você pode fazer no agora, algo que você pode fazer agora, não algo que você possa fazer amanhã, ou nenhum tipo de pensamento, porque não existe um controle em relação ao futuro. A gente tem o controle do
que nós pensamos, do que nós sentimos, mas nós não temos controle sobre os outros e nem temos controle sobre o futuro. Então, quando você foca no que você pode fazer agora, neste momento, isso vai fazer com que você tire esse foco do amanhã, do depois, porque é o que você só pode mudar alguma coisa hoje. O amanhã não chegou e o ontem já passou. Você só pode mudar alguma coisa hoje, agora, neste momento. E neste momento que você, né, teve esse pensamento, a primeira coisa que você pode fazer é bloquear ele. Bloquear esse pensamento, fazer essa respiração, caso você sinta que vai vir uma ansiedade, o coração começou a bater forte. E o que que você pode pensar no que você pode fazer agora? Qual que é a solução? Às vezes é algo simples, muitas vezes a gente não precisa fazer algo muito elaborado. A gente pode fazer algo simples. Uma coisa, às vezes que a gente tem, vamos supor que você tem uma meta, um objetivo, tem alguma coisa em mente, e normalmente a gente costuma colocar aquela meta, aquele objetivo lá na frente, vai ser, eu preciso fazer tal coisa, né? Só que para você chegar no ponto em que você quer, você vai pensando lá na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu, ano passado, quis começar a perder peso, porque eu tava ficando com uma barriga enorme, e eu falei, cara, eu quero começar a perder peso. Só que, e eu sabia que eu tinha que perder mais ou menos uns 10 quilos, 10, 12 quilos era o ideal que eu queria perder. Só que eu não tava pensando nos 10, 12 quilos. Eu pensei o quê? O que eu tenho que fazer agora? O que que eu tenho que fazer hoje? E eu me dedicava ao que eu tinha que fazer naquele dia. Não no resultado que eu queria. No resultado que eu queria. Você não tem como imaginar como que vai ser o futuro do seu filho, como que vai ser o amanhã, como que as pessoas vão lidar, como que as pessoas vão julgar. Não, você não tem controle de nada disso. Ninguém tem. Agora, nós temos o controle do que nós fazemos agora com eles. Se você precisa sentar com ele, passar um tempo com ele, se você precisa ter uma conversa, às vezes, se você precisa fazer alguma coisa, adaptar alguma coisa do seu dia, mas principalmente também algo que envolva a sua autoestima, o seu bem-estar. Tirar um momento do seu dia para que você possa se conectar com você mesmo, única e exclusivamente com você. Porque isso vai fazer você se reconectar também, como eu falei, às vezes a gente cuida tanto do outro que parece que a gente se desconecta da gente, a gente acaba se desconectando de nós mesmos. Então, quando você volta a se conectar com você, fazendo algo para você, fazendo algo que seja direcionado única e exclusivamente para você, você também começa a resgatar a tua essência. Uma coisa que ajuda muito, muito é escrever. Escrever, sabe, coisas do seu dia, alguma coisa que você gosta, porque quando a gente começa a escrever, também é uma maneira da gente acessar o subconsciente, acessar, às vezes, informações que às vezes estão escondidas ou estão esquecidas. Então, escrever é algo muito poderoso. Às vezes você tem um diário onde você possa escrever sobre a sua rotina, sobre as coisas que estão acontecendo, e também uma coisa que ajuda muito a nos manter conectados no agora, no presente, é a gratidão. Pode parecer estranho, mas a gratidão é algo que ajuda muito a gente se conectar com o momento, com o agora, principalmente com aquilo que a gente tem. Tem uma frase, deixa eu ver se eu vou lembrar ela, que é a seguinte: quem não se contenta com o que é, nunca vai estar contente com o que tem. Quem não se contenta com quem é, nunca vai estar contente com o que tem. E isso tem tudo a ver com gratidão. A gente ser grato realmente por a gente ter forças, por a gente acordar de manhã, o fato da gente acordar de manhã, da gente ter um café da manhã, da gente, né, ter um almoço, a gente poder, né, se conectar com pessoas, se conectar com nós mesmos, ser grato pelo dia, ser grato. Eu, hoje em dia, pratico isso mais do que nunca. Eu acordo de manhã, eu dou bom dia para o sol, quando está nublado, eu dou bom dia para as nuvens ali escuras.
eu dou bom dia para elas, agradeço pelo meu dia, porque cada dia é uma oportunidade. Cada vez que você acorda é uma oportunidade de você fazer algo por você e você também fazer algo que é ainda maior do que você. E é o que? Muitas vezes a gente procura uma coisa que é muito interessante, o servir é algo muito gratificante. E não só aos outros, mas a nós mesmos. Porque, como eu disse antes, às vezes a gente passa tanto tempo servindo, cuidando e protegendo o outro que a gente acaba deixando a gente de lado. E quando a gente deixa a gente de lado, a nossa mente começa a nos cobrar, o nosso corpo começa a nos cobrar, e esses sentimentos acabam se tornando cada vez mais fortes dentro de nós, e isso pode gerar, querendo ou não, vários tipos de doença. Pode gerar problemas de gastrite, estresse crônico, dores de coluna, dores no estômago, dores de cabeça, vários pensamentos que a gente vai alimentando, né, dessa questão do futuro, dessa incerteza, a gente acaba gerando um problema no nosso corpo. E esse problema pode se tornar muitas vezes um problema grave. Então, é muito importante a gente se conectar com nós mesmos, tirar o momento para que a gente possa se conectar com nós mesmos, para que você possa se conectar com você, aprender às vezes uma coisa nova que você goste. Ou eu, por exemplo, adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Então eu volto e meia eu procuro alguma receita, alguma coisa nova para eu fazer. Por quê? Porque tudo que a gente vai aprendendo de novo, a gente vai criando novas conexões neurais. Parece que a gente chega numa fase de adulta e a gente esquece de aprender. A gente para de querer buscar mais conhecimento, mas tudo aquilo que a gente vai alimentando a nossa mente vai se tornando algo muito poderoso dentro de nós, vai se tornando algo muito forte dentro de nós e vai criando essas novas conexões neurais. Ao invés do nosso cérebro, da nossa massa cefálica, ela, digamos, parar, quando a gente começa a aprender coisas novas, a gente automaticamente também começa a se sentir bem, começa a liberar esses neurotransmissores da felicidade, do bem-estar, como eu falei antes. Então, isso é importante a gente tirar um tempo para poder aprender algo novo, algo que a gente queira estudar, talvez, e tudo que envolve também trabalhos, de certa forma, manuais, também ajuda bastante a diminuir a questão da ansiedade. Às vezes está precisando trabalhar mais essa questão do momento, do agora. Ah, o que que eu posso fazer? Né? Como eu falei, eu gosto muito de cozinhar, gosto de botar a mão na massa ali, faço pão, faço bolo, faço comida de tudo quanto é tipo. A minha esposa diz que eu sou muito prendado. Mas eu gosto disso porque isso, sabe, me faz bem. Isso faz eu estar conectado com o que eu estou fazendo ali naquele momento. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e aí, às vezes, eu, por exemplo, se eu faço uma comida pensando no amanhã ou não sei aonde ou em alguma coisa, já aconteceu isso comigo. A comida saía ruim. Porque eu não estava conectado ali com aquele momento com agora. E aí sim, óbvio, meu filho, minha filha, às vezes, né, pai aqui, pai ali, isso, aquilo. E por aquele segundo eu paro, respondo ele, e assim que eu posso, eu já volto para aquilo que eu estou fazendo. Mas eu paro naquele segundo e vou ali e dou aquela atenção para ele e falo, ó, agora eu vou voltar a fazer isso. Se eu estou com panela no fogo, eu sei, já queimei alho várias vezes por causa disso. Então eu vou lá, desligo, deixo ali as coisas, vou para ele, já desligo ali, daí vou para ele ou para ela para dar a atenção que eu preciso ali naquele segundinho e volto, daí realmente com foco naquilo que eu estou fazendo. E quando a gente foca exclusivamente naquilo que a gente está fazendo naquele momento, parece que a gente consegue realmente se desligar e perceber que é bom o agora. É bom esse momento agora. Eu tenho certeza que você já teve um momento que o teu filho estava dormindo e você chegou perto dele e você ficou olhando e você percebeu detalhes, e você passou a mão e sentiu aquela pele, sentiu o cabelo, sentiu, né, aquela criança ali, aquele adolescente perto de você, e você estava única e exclusivamente aproveitando aquele momento. E isso aí é muito grandioso, é muito poderoso quando a gente faz isso. Então, se conectar com o nosso momento presente vai fazer com que você consiga realmente, de uma certa maneira, melhorar o seu futuro.
estando agora no presente, fazendo essa respiração para se conectar, para conseguir diminuir o ruído. Com o tempo, você vai ver, e não é muito tempo, não. Algumas pessoas acham que leva meses e meses e meses e meses. Não. Essa prática, você fazendo ela diária, ali da respiração, se conectando, fazendo aquele treino mental, projetando daí mentalmente cenários positivos, coisas boas, ao invés de coisas ruins. Quer projetar um futuro? Projeta um futuro lindo e maravilhoso. Sabe? Quer imaginar um futuro? Imagina um futuro lindo, maravilhoso. Você não precisa imaginar um futuro ruim. Imagina um futuro lindo, maravilhoso, onde está tudo acontecendo do jeito que é para ser, sabe? Mas pense também no agora. Esteja ali conectado no momento que você pode. Quando você vê que a tua mente está vagando lá no futuro, como eu disse, a gente não tem controle sobre o futuro. A gente pode tentar até, né, trabalhar, colocar projetos, coisas, mas mesmo a gente colocando projetos, fazendo planos, nem tudo acontece como a gente quer. E é por isso que é tão bom aproveitar o processo. E outra coisa, quando aparecer uma dificuldade, essa dificuldade, ela não está ali para atrapalhar você, ela não está ali para, né, ai, nossa, isso só acontece comigo. Não. Quando aparece algum tipo de dificuldade, ela vem para te ensinar uma coisa. E tem uma outra frase que eu gosto muito que é assim: você só fracassou se você não aprendeu com o erro. Ou seja, os erros eles estão aí para que a gente possa aprender com eles e não para que a gente repita ele várias vezes e acabe, né? Aí sim ele se torna um fracasso. Mas aconteceu algum tipo de erro, o que que eu posso fazer com isso aqui? Como que eu posso melhorar isso? O que aconteceu com isso? E analisar isso de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, para que você possa analisar e como que você pode agir de uma forma diferente, sabe? Ou às vezes, como eu falei, se não é seu, se não pertence a você, não pega para você. Como eu falei no começo, em relação ao preconceito. Quando é do outro, você não consegue modificar o outro. Não dá, não dá. Mas a sua postura, a maneira como que você lida com essa situação, aí sim ela vai ter um reflexo na tua vida diretamente. E se você tem a postura correta, tem, sabe, a defesa certa, essa autoconfiança que você precisa e saber que aquilo ali não é seu e não pegar aquilo para você, deixa aquilo ali para o outro, aí você está tomando controle também dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e transformando tudo isso de uma forma muito mais leve. Porque, como eu falei, o problema do outro é do outro. Quem resolve é ele, sabe? Você resolve com você o que você precisa. Agora, o que é do outro ali, que jogaram ali, tipo, para você, não. Se alguém vem jogar algo ruim, a gente tem a opção de pegar ou não, e não pega, não pega. Joga isso aí pro outro, como eu falei, eu sei como é passar por isso, e não, eu devolvo para a pessoa, ah, isso é para você, é você que pensa assim, é você que sente assim, e tá tudo bem, não vai me afetar em nada, esse pensamento é teu, continua com ele para você, eu não vou pegar para mim, thank you very much, sabe? E dispenso aquilo ali. Mas o que você pode fazer com você e com o que acontece às vezes com os erros que a gente comete e saber como daí aprender com aquilo, a gente está crescendo, a gente está evoluindo e com tudo isso se tornando pessoas ainda melhores. E agora eu tenho aqui para finalizar, você é mais forte do que imagina e não precisa carregar tudo sozinha. Amor próprio também é cuidado. Saber compartilhar os momentos também é importante. Se a gente tem com quem compartilhar, isso é importante. E você não corre. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas quando a gente para perceber, a gente percebe que a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos. Então, sim, eu tenho certeza que você é muito mais forte do que eu imagino. Você provavelmente já sabe disso, só ainda não conseguiu aceitar. Não conseguiu ainda aceitar. E essa força é algo para você se elogiar por isso. É algo para você se amar por isso, se vangloriar por isso. É algo para você realmente olhar e falar assim: eu sou forte, eu sou lindo, eu sou determinado, eu
faço e fiz coisas que eu nem imaginava que eu era capaz. Então, sim, você tem valor e você tem que levar também esse amor próprio e esse cuidado para você. Ok? Maravilha. Essa foi a nossa mentoria de hoje. Felizmente vai ficar tudo gravado para que possa depois rever tudo direitinho. Vou colocar materiais para vocês ali, para que vocês possam acompanhar tudo direitinho, ok? Ótima noite, beijo grande e nos vemos semana que vem.